Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às EDPs, tá? Ou melhor, às suas aplicações e obviamente como resolver. Hoje, especificamente, a gente vai mudar um pouco o enfoque, vai tratar não só das variáveis separáveis, mas vai falar também de transformadas integrais, tá? Que são um dos métodos mais bonitos, na verdade, de resolução de EDP, tá? Mas eles não servem só para isso, eu também vou falar disso hoje, tá? Então vamos lá. Qual a ideia que está por trás dos métodos de transformação integral? Ou por que a gente usa a transformada integral para resolver EDP? Então vamos pensar o seguinte, a gente tem que solucionar problemas, né? De uma maneira geral, quando a gente trabalha com equações diferenciais, a gente quer solucionar, encontrar a função, e é isso, basicamente, né? Então queremos solucionar algum problema que provavelmente é a aplicação, é uma equação clássica, como a equação do calor, ou como a equação da onda, ou enfim, ou um laplaciano e por aí vai. Para a gente solucionar esses problemas, né, a gente vai pensar assim, bom, que tipo de problema? Eu estou falando de EDP aqui, né, mas pode ser que não seja só EDP. Os mais comuns são EDOs e EDPs, que são aqueles problemas em que a gente entende, né, uma solução mais prática e que a gente precisa de uma solução mais imediata e assim por diante. E a transformada integral ela vai fazer isso para nós. Ela vai, às vezes, até assustadoramente resolver muito rápido um problema que anteriormente era resolvido de uma maneira mais complexa, para não dizer outra coisa, tá? Complexa no sentido de difícil. Então o que acontece, né? Tem mais algum problema que eu posso resolver? Eu sei que o enfoque da aula não é isso, é para resolver EDO e EDP, mas eu vou comentar algumas coisas, né? Eu vou dizer que sim, tá? Não parece muito óbvio, mas existe, tudo bem? Então vamos ver o que acontece. Bom, primeiro, no nosso caso especificamente, nós queremos solucionar esses problemas, tá? Então vamos partir do pressuposto que queremos solucionar EDOs e EDPs, tá? Como a gente vai fazer isso? Qual é a ideia da transformação integral? A transformação integral ela define, em outras palavras, né, ou ela faz com que a gente troque de espaço, que a gente saia de um espaço prévio e vá para um novo espaço. Então eu vou chamar de espaço usual, tá? Uma nomenclatura que eu não sei se o livro usa, mas eu gosto de usar, tá? Que é o espaço em que você está. Por exemplo, se você quer resolver uma EDP que depende de x e de t, você vai usar uma transformação de variável ou uma transformação integral para trocar uma variável. Então você sai de x e vai para s, por exemplo, tá? Que é uma nova variável. Então você trabalha em s, ou seja, seu novo espaço é s. Então nós temos um espaço usual, tá? Aplicamos a transformação integral e vamos para aquilo que a gente chama de espaço transformado, tá? O espaço transformado é um espaço que as coisas podem funcionar de uma maneira diferente. Mas o que a gente vai fazer no espaço transformado? Em geral, tá, a transformação integral ela nos leva não só para o espaço transformado, mas ela nos leva a um problema dentro do espaço transformado que, em teoria, ou em geral, ele é mais simples de resolver do que no espaço usual. E a gente faz o quê? Bom, a gente resolve, a gente soluciona esse problema. E uma vez que ele está solucionado, não basta só trocar o espaço, a gente troca o espaço, enxerga que esse novo espaço é mais fácil de resolver, soluciona, e aí sim a gente faz uma inversão da transformação integral, justamente para que a gente volte para o espaço usual. Só que agora, quando a gente volta para o espaço usual, a gente volta com o problema solucionado. Então a ideia da transformação integral é exatamente essa, é você resolver um problema, tá, que basicamente é num espaço. Então a transformada integral ela não resolve o problema por si só, ela transforma o espaço do problema. Depois, no novo espaço, você usa alguma técnica para resolver, tá? Solucionando isso, soluciona, e aí sim você aplica a inversão para que você volte para o espaço usual. Tá? Isso pode ter ficado um pouco confuso no começo, mas a gente vai ver na prática como é que funciona. Tudo bem? Então tá, vamos lá, vamos aos fatos. Eu vou colocar aqui já direto a definição de uma transformação, nesse caso específico, a transformada de Laplace. Então a transformada de Laplace tem aquele L estilizado, né? Transformada de Laplace, ou seja, transformar uma função f de t, ou uma função em t, né, pela transformada de Laplace, basta fazer a integral de 0 a infinito de f de t vezes e na menos st, tá? Integrando em dt, onde t é a variável que está sendo transformada e s é a variável nova. Então você sai do espaço em t, espaço usual em t, e vai para o espaço transformado em s. Tá? A gente espera que em s a coisa fique um pouco mais fácil de resolver. Beleza? Então essa é a definição transformada de Laplace. Tá? A gente usa algumas notações, a gente pode usar f barra de s ou f maiúsculo de s, a maioria dos livros usa a letra maiúscula, tá? Fica até um pouco mais fácil usar a letra maiúscula, chama mais atenção de que você realmente trocou de espaço, tá? E não é a mesma f, e sim a f transformada. Tá? O fato de colocar a variável entre parênteses também ajuda a entender que está num novo espaço, beleza? A definição da inversa é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicada no caso de Laplace, tá? Mas tudo bem, como vocês já estudaram em métodos 1, eu imagino que já seja do conhecimento de vocês, tá? Aqui tem uma inversão, que a gente pode usar termos de resíduos, é bem mais complicadinho,
Tá? Então vou deixar aqui a indicação da inversão, ou seja, L na menos 1, ou L inversa de F barra ou de F maiúsculo de S, tá? Vai ser simplesmente a volta, ou seja, vai ser igual a F de t. E F de t vai ser 1 sobre 2πi, aquela integral, tá? C de menos I infinito até C mais I infinito. Ali faltou um I, tá? I vezes infinito. Tudo bem? E na ST, F barra ds. Feito? Então é muito mais difícil inverter em Laplace, mas algumas coisas nos salvam e nós vamos ver o que é. Tá? Então só para lembrar algumas coisas usuais aqui, notação, pô, tem várias, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, L maiúsculo de F, de T, ou só L maiúsculo de F, ou L de F, ou F maiúsculo de S, ou F barra de S, e por aí vai. Existem várias notações, tá? Então só estou chamando a atenção, porque dependendo da literatura que vocês encontrarem, que vocês forem estudar, tá? Vocês vão estar com uma notação um pouco diferente, tá bom? Esse E na menos ST é aquilo que a gente chama de núcleo da transformada. Tá? Então esse E na menos ST é muito importante, porque ele é o núcleo que vai dar dentro do termo integral, tá? Ou seja, dentro do integrando, tá? E ele vai estar multiplicando a função, tá? Que está sendo transformada. E mais do que isso, nós temos um espaço, né? Ou seja, isso é muito importante, porque a gente sabe aqui que a gente vai transformar uma função que está definida de 0 a infinito. Tá bom? Então é natural que a gente tenha uma função nesse intervalo, não fora dele. Pode ser até menos do que ele, mas dentro desse intervalo. Então essa é a nossa definição, tá? Claro, está transformada de Laplace. Vamos aos exemplos. Vamos supor que a gente queira transformar a função constante 1. Muito simples, a gente troca f por 1, a gente vai ter integral de 0 a infinito de n menos st, tá? Bom, fazendo isso, a gente integra, tá? Vai sair 1 sobre s para fora, vai sair um negativo também, vai colocar de 0 a infinito, tá? Então em 0 vai dar 1, em infinito tende a 0, então por isso ficou 0 menos 1. Aqueles menos com menos vai dar mais, vai sobrar simplesmente 1 sobre S. Então 1 sobre S é o resultado da transformada integral de 1. Se eu usar o mesmo conceito para fazer para uma constante A, simplesmente aquele A sai para fora, e aí eu vou ter o integrando igual, integrando aquele que dá, a integral, perdão, igual, que vai dar 1 sobre S, então nada mais nada menos do que A vezes 1 sobre S ou A sobre S. Então a transformação de 1 ou de uma constante é muito simples, tá? Bom, vamos aos fatos, vamos a outros exemplos aqui rapidinho, só para a gente ir direto para as EDPs. Mas vamos lá. Transformada de Laplace de E na AT, um cálculo bem usual também, então a gente vai fazer E na AT vezes E na menos ST, a gente pode juntar, tá, como E na menos S menos A vezes T, entre parênteses. E a gente pode fazer exatamente como se S menos A fosse, né, a nova variável, tá? Então fica tudo igual ao anterior, só que no lugar de S, S menos A, e novamente aplicando, tá? Em mais e menos infinito, a gente tem a conclusão de que um é 0, outro é 1, e aí, consequentemente, é 1 sobre S menos A. Tudo bem? Bem simples também. Vamos para outro exemplo. Transformada de uma função trigonométrica. Eu vou fazer alguns exemplos bem rápidos aqui, só para a gente, né, provavelmente vocês já conhecem, mas de qualquer forma eu preciso lembrar. Transformada de seno de AT, por exemplo, a gente vai fazer seno de AT vezes N menos ST, e aqui já não é tão trivial, a gente vai ter que usar aqui alguma coisa, né, e essa alguma coisa, nesse caso, escolhida foi a construção do seno, usando essa definição com exponenciais, tá? Substituindo, fazendo as contas, né? Que aquele 1 sobre 2i sai para fora, fazendo a conta da exponencial, a gente chega que aqui vai ficar um pouco mais fácil de fazer, porque vai envolver só apenas exponenciais e não é difícil, tá? Então vai ficar 1 sobre s menos ia, menos 1 sobre s mais ia, tá? E aí juntando tudo, multiplicando ali, fazendo o MMC, tudo bonitinho, a gente vai chegar em s quadrado mais a quadrado, tá? Que nada mais é do que o produto daqueles dois denominadores, tá? E aí vai dar para cancelar bastante coisa, vai ficar a sobre s quadrado mais a quadrado, tá? Se fizer a do cosseno, é muito similar, vai aparecer um s em cima, tudo bem? Então essas contas são só para lembrar, tá? Eu vou colocar algumas aqui que são muito usadas, porque elas vão aparecer para a gente, e eu já vou dizer como. Então aqui tem 4 das transformadas, a única que eu não fiz a conta aqui, mas dá para fazer também, é bem simples, é a transformada de t na n, tá? Que vai dar n fatorial sobre s na n mais 1. Ou seja, reparem que todas são funções de s, porque eu estou transformando de t para s, tá? Então o que eu quero chamar a atenção? Vamos supor que vocês, antes de fazer cálculo de inversa, vamos supor que reconheçam a função de s, tá? Como sendo f de s, e que essa você já conhece, por exemplo, que é a transformada de alguém. Então, a inversa disso só pode ser, né, esse alguém. Então, por exemplo, f de s sendo 1 sobre s menos 3, me leva a que f de t é a inversa vai dar f de t, perdão. Por quê? Porque a transformada de Laplace de e na 3t tem que dar 1 sobre s menos 3. Tá? Então, consequentemente, a inversa de f de s, que é 1 sobre s menos 3, vai me levar de volta a e na 3t. Tá? Então, é muito natural
tá? E aqui eu tenho que deixar isso bem claro, que a gente quando está transformando, usando transformadas integrais, a gente reconhece o padrão, a gente entende quem é a minha função no espaço transformado como alguém já conhecido. E aqui vocês já devem ter visto ou escutado falar sobre as tais tabelas. Tabelas de transformadas integrais. Justamente para você mexer algebricamente para que chegue em uma função conhecida, para que a inversão não seja uma coisa difícil, para que ela seja algo direto como foi. E ela só foi direto porque eu reconheço que a transformada de E na AT é exatamente 1 sobre S menos A. Então eu só apliquei o fato de que A é igual a 3 aqui e cheguei rápido na sua inversão, sem fazer conta nenhuma, por uma espécie de reconhecimento, nada mais do que isso, tá bom? Isso funciona, tá? E é muito natural a gente fazer isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra coisa que não tem nada a ver com reconhecimento, tá? Mas só antes de eu entrar em EDO e EDP, eu vou dar um exemplo de como eu posso aplicar transformadas integrais, tá? E isso é uma das grandes coisas das transformações integrais, que a gente pode usar elas para resolver problemas mais complicados. Vamos supor que eu queira resolver, eu queira descobrir quem é essa integral. Tá? Integral de zero a infinito de seno de tx sobre x integrado em dx. Vocês concordam comigo que quando eu integro em x, a variável x desaparece? Então é como se tudo que tem aí, o resultado dessa integral tem que ser uma função de t. Tudo bem? Bom, sabendo que é uma função de t, mas eu já vou adiantar para vocês que o gráfico, tá, de seno de tx sobre x é exatamente esse gráfico que está aí na tela. Tá? Esse gráfico é muito conhecido de vocês. Quando vocês trabalharam em cálculo 1, tá, ou cálculo A, uma das primeiras coisas que vocês viram com limites é um negócio chamado teorema do confronto. E talvez o teorema do confronto, o exemplo mais famoso, é mostrar que o seno de x sobre x, quando x tende a 0, vai para 1. Tudo bem? E isso é mais ou menos o que acontece aqui. É o mesmo exemplo, só que como se t fosse 1. Tá? Mas o padrão do gráfico, a forma do gráfico não muda, é essa que está aí. Tá bom? Por que eu estou chamando a atenção disso? Beleza. Então t, nesse caso, vai ser aquele valor ali onde cruza bem no eixo y. Tá? Então por que eu estou chamando a atenção? Na verdade, se vocês multiplicarem aquele x que está no denominador ali por t, vai ficar seno de tx sobre tx. Vocês usam que u é igual a tx e vocês vão chegar nesse resultado. Mas para multiplicar por t no denominador, tem que multiplicar por t no numerador. Então vai ser t vezes uma função que o limite é 1, logo o limite é t. Por isso que aparece um t ali no eixo vertical, no cruzamento com o eixo vertical. No caso de t ser 1, esse t vale 1 e cruza em 1. E é aquilo que a gente aprende no teorema do confronto. Tá? Então esse é o exemplo mais usado pelo teorema do confronto. Então aqui eu já não estou entrando no mérito, tá, do próprio teorema do confronto, só estou lembrando que ele é um dos limites calculados usando o teorema do confronto. Tá bom. Então eu vou, né, supor que existe, tá, ignorar a parte negativa e vou supor que para 0 ou maior que 0 eu vou conseguir representar isso como uma integral, tudo bem? Ou melhor, o cálculo de uma integral disso, tá, vai me dar algum valor, tá, porque eu estou pegando só o espaço a partir de 0. E é isso que está dizendo ali no exemplo, né? É como se eu dissesse, olha, integral de 0 a infinito, tá, de seno de tx sobre x dx é um número, tá, e eu quero que tu descubra esse número para mim. A gente já descobriu que essa integral é uma função de t, porque quando a gente integra x só sobra t. Beleza. Se, vamos supor, que eu aplique a transformada de Laplace numa f de t, que a gente acabou de fazer com várias f de t, a diferença é que eram f's de t mais simples, tá? Se eu aplicar a transformada de Laplace numa f de t, eu vou ter isso. Ou seja, todo aquele parênteses é minha f de t. Eu acabei de concluir isso. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu posso, né, dar uma separadinha. Como assim separadinha? Eu vou usar a integral em dx, que vem da primeira integração, né, e a integral em t, que é o que vem da transformada, eu vou separar e vou integrar a primeira integral de 0 a infinito, como dx sobre x, e a segunda de 0 a infinito, de seno de tx e na menos st. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando, né, estou tirando para fora da integração de t aquilo que não tem t, e a única coisa que não tem t é aquele 1 sobre x. O resto tem t. Tá? Só que a integral de seno de tx vezes e na menos st é conhecida, porque isso é a mesma coisa que aplicar, ou melhor, isso que está nesse retângulo é exatamente a transformada de Laplace, tá, como se fosse transformada de Laplace, de seno de tx, ou seno de ax, só trocando o t por a, ou melhor, o a por t, perdão. Isso a gente já sabe quanto é que é. Tá? Então assim, se eu usar t no lugar de a, daria uma coisa. Agora, se eu usar x, por exemplo, no lugar de a, e fizer como seno de at, vai ficar mais fácil ainda, né? Porque daí eu vou ter x e x quadrado como se fossem a e a quadrado. Tá? Repare que a integral
ou a transformada, perdão, de Laplace de seno de TA ou de AT, ou seja, como se fosse x, seria a sobre s quadrado mais a quadrada, a gente acabou de ver isso. Tá? Então eu vou usar esse fato para trocar essa integral toda por x sobre s quadrado mais x quadrado. E aí, quando eu uso o resto que falta, o x cancela com x, e eu vou ter a integral de s quadrado mais x quadrado, integrando agora em x, e isso é exatamente a integral, tá? Ou melhor, exatamente 1 sobre s, tá? Vezes o arco tangente de x sobre s. Tá? Só que, claro, aplicado de 0 a infinito. Essa é a integral que vocês tanto viram em cálculo. Tá? Então, essa integral, tá, me deu como resultado, depois de alguma manipulação algébrica, tá, um arco tangente. Que se a gente aplicar os valores, tendendo em 0 vai dar 0, a infinito vai dar π sobre 2. Tá? Então vai ficar π sobre 2 vezes 1 sobre s. Repare que isso vai ficar assim, ó, vai ficar um número, vamos supor que esse número é π sobre 2, tá, vezes 1 sobre s. Vocês já viram que teve uma transformada que a gente usou hoje que dava, como resultado, o resultado da transformada dava a vezes 1 sobre s. Que transformada era essa? Então, repare que a gente saiu de transformada de Laplace de f de t e chegou em um número vezes 1 sobre s. Então a gente já sabe que isso aqui é exatamente o que? A f de s, e essa f de s é f de t, se a gente for inverter, do número π sobre 2. Porque a transformada integral de um número a é o número a vezes 1 sobre s. Nesse caso, o a é π meios. Então aqui nada mais nada menos do que dizer essa f de t é π meios. Se vocês não se deram conta ainda, a gente acabou de resolver aquela integral, porque a gente chamou f de t a integral. Então essa integral é π meios. E é assim que a gente resolveu essa integral usando a transformada de Laplace. Isso é um dos tantos problemas que eles não são assim usuais, tá? Porque a gente está muito acostumado, e eu quis botar esse exemplo, para sair daquele costume de que a transformação integral só resolve EDO e EDP. Não é bem assim, tá? E é por isso que eu quis chamar a atenção. Tudo bem? Então, sabendo que aquilo é π meios, a gente pode até variar t, e alguém vai dizer assim, bom, quer dizer que não importa quem seja t, o resultado da integral vai ser sempre π meios? Exatamente. Quando a gente muda t, ali t pode ser 1, pode ser 2, pode ser... Alguém vai dizer assim, não, mas não tem como não variar. Parece, o shape da figura, a forma da figura pode até variar, mas a integração em si não varia, o resultado da integral não varia. Então vai ser sempre uma área que ali, ó, em verde, tá, abaixo daquela curva, aquele pedaço um pouco maior, depois tem uma parte do gráfico que passa abaixo do eixo x, tá, e fica um pouco abaixo, mas a composição da subtração dessas duas áreas vai dar sempre π meios, tá, independente do valor. Se eu pegar e aumentar t, tá, a composição dessas áreas vai dar sempre π meios. Então essa é a parte legal de usar a transformada de Laplace para além dos problemas que são os mais usuais, como EDO, EDP e assim por diante. Tudo bem? Legal, né? Então agora vamos para o que interessa. Chamada atenção daquilo que eu precisava chamar atenção. Aqui vem uma das coisas mais importantes da aula de hoje. Talvez a mais importante, tá? Que eu estou ainda reformulando, relembrando a transformada de Laplace, vou chegar em Fourier ainda, mas vamos lá. O que acontece se a gente aplicar a transformação de Laplace para derivadas? Então vamos lá. Existe um teorema muito famoso que diz o seguinte, tá? Seja a transformada de Laplace de f de t igual a f de s, como a gente já sabe por notação, a gente vai ter que a transformada da primeira derivada vai ser isso, da segunda isso, e da enésima isso. Então esse é um teorema que a gente usa, tá? É muito comum, e a gente precisa ter conhecimento, ou melhor, extremo conhecimento desse teorema para aplicar em EDOs e EDPs, porque o que acontece? A gente está aplicando justamente em termos que são derivados de ordem 1, 2, 3, assim por diante. Então o que acontece? Como é que a gente demonstra isso? É relativamente muito simples. Tá? O que a gente faz? A gente parte da definição e se pergunta o que é transformada de uma função derivada. A gente coloca pela definição, ao invés de f de t, a gente coloca f' de t. E quando colocamos f' de t, parece que, bom, e agora como é que resolve? A gente pode simplesmente usar, tá, que uma integração por partes, que o e na menos st e que dv é f' de t. Tá? Logo, a gente vai ter várias conclusões. Que v é f de t e du vai aparecer menos 1 sobre s. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue resumir aquela integral nessa nova. Tudo bem? E resumindo nessa nova, a gente chega, né, nessa situação. Então, é u vezes v mais integral de v du e assim por diante. Tudo bem? Fazendo isso, tá? Quando a gente faz isso, quando derivar ali o e na menos st, vai cair um menos s para fora, o menos vai cortar com o menos da integração, a integração em t, aquele s sai para fora, por isso tem um s vezes a integral, e até aí parece que eu estou indo num caminho certo. O que eu preciso entender também, tá, é que, primeiro, quando eu aplicar em zero, tá, e infinito, eu vou ter a seguinte situação, em zero vai dar f de zero,
e e na zero vai dar 1, por isso aparece um menos f de zero. Quando aplicar infinito vai dar zero por causa da exponencial negativa. Tá? Então alguma coisa que tende a infinito, quando o exponencial de menos x tende a zero, quando x tende a infinito. Então eu não preciso considerar. E aquela integral bem à direita que sobrou é justamente a definição da transformada de Laplace. Então eu posso usar que é f de s. Então eu fico com essa situação, ou seja, s vezes f de s menos f' de zero. Pronto, acabei de demonstrar ou de provar o item A do teorema. Tá? Para demonstrar os outros dois itens é muito simples, a gente segue o mesmo processo. A gente coloca a segunda derivada, eu vou um pouco mais rápido aqui, e vou fazer o mesmo processo. Tá? E vou chegar nessa conclusão. Quando eu chegar nessa conclusão, eu uso a mesma coisa. Um vai ficar f' de zero agora, e no outro vai ficar s vezes a transformada de f', que eu já sei quem é. E eu puxo da letra A, da definição, coloco ali, e quando eu distribuo aquele s, eu chego nisso. S quadrado vezes f maiúsculo, menos s vezes f em zero, menos f' em zero. Então eu acabei de demonstrar o item B. Tudo bem? O mesmo ocorrerá com o C, feito n vezes o mesmo processo. Então, derivada de f de n, coloco ali f de n, ali ficou f duas linhas, mas é f de n, peço perdão. Tá? E quando a gente faz todo o processo usando a mesma ideia, a gente vai simplesmente usar uma indução. Tá? Então aqui vai ficar f menos f de n menos 1 em zero, tá? E ali depois fica uma indução. Vocês podem ficar até como exercício fazer, vocês vão fazer n vezes, vocês vão chegar nesse processo, ou seja, fica tudo igual e a gente prova, né, à medida que cresce, ou melhor, decrescem as potências de S, crescem as ordens de derivação, tudo bem? E o primeiro termo é sempre igual, é S na N vezes F de S, tudo bem? E todos os outros são negativos, então a gente provou também o terceiro, tá? Então isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Só para falar rapidinho aqui antes das aplicações de EDO e EDP, né? Eu tenho que falar aqui, por exemplo, o que aconteceria se eu quisesse derivar uma f de s, tá? Por exemplo, derivada em s de f de s. Bom, eu iria usar aqui a simples definição, derivar em s, né? Ia poder passar a derivação da integral, uma vez que está definido, né? Ia poder passar para o lado de dentro, tá? Passando para o lado de dentro porque a integração é em t. Derivo em s, vai ficar bem simples, né? Vai ficar menos t, que vai cair para fora. Aplico esse menos t, tá? Então esse menos sai para fora, o t fica vezes o f de t, e esse t f de t é como se fosse a nova função transformada. Então fica a função transformada, logo isso é igual, por definição, a menos a transformada de Laplace, só que em vez de f de t, a transformada de Laplace de t f de t, tá? Então isso só para investigar rapidinho, às vezes pode ser que vocês caiam num problema que exija o conhecimento da derivada no espaço transformado, vai ser isso, tudo bem? Fica como exercício mostrar que para segunda ordem vai aparecer um t quadrado, para terceira ordem um t na n, e aí o sinal vai alternando. E aí vocês têm todas as ordens, assim como tinham todas as ordens para a derivação de f. Então existe uma coluna do lado esquerdo, que é a derivação, ou melhor, a transformada de Laplace das derivadas de f com relação a t, e uma coluna do lado direito, que é a derivada já no espaço transformado. Tá? A gente vai usar muito, mas muito mais a coluna do lado esquerdo para resolver EDO. Tá? Raríssimos casos apareceriam a coluna do lado direito. Tá? Então vamos ao que interessa. Agora a aula vai começar. Tá? Vamos supor que eu tenho uma EDO. Vamos começar com uma EDO que é bem mais simples. Então essa EDO aqui é uma EDO simples de resolver. Vocês provavelmente conhecem. Muito provavelmente já resolveram de cabeça, que é uma EDO relativamente muito simples. Tá? Vou colocar condições iniciais aqui em zero sendo igual a zero. Tá? E vou perguntar para vocês, quem é y de t? Ou seja, resolvam esse EDO de ordem 2. Tá? Uma EDO não homogênea e tal. O que a gente faz? A gente aplica a transformada de Laplace em t, porque aqui a gente está supondo que começa em zero e não deu a delimitação para a parte superior, então vai de zero a infinito, logo é aplicável a transformada de Laplace nesse caso. Tá? É uma y de t. Tá? Então quando a gente fizer isso, aplicar de um lado, a gente tem que aplicar do outro lado também. Então é como se você pegasse a equação diferencial ordinária que está ali e aplicasse a transformada de Laplace em ambos os lados. Por linearidade, a transformada de uma soma é a soma das transformadas, tá? E a gente vai poder chegar em algum consenso. Vamos lá. Primeira parte, transformada de uma função de ordem 2, né, que a gente acabou de ver. S quadrado, lá a gente viu que era f, mas aqui como eu estou transformando y, então vai ficar y maiúsculo de s, menos s vezes y em zero, menos y' em zero. Então lembra, potência de s cai, a ordem da derivada em y aumenta, no caso em f, mas aqui em y, tá?
Transformada de 4 vezes a função. É 4 vezes a transformada da função, muito simples. E transformada de um número, a gente já sabe, é 1 sobre S. Tá? No caso, número 1 é 1 sobre S. Se fosse o número 5, seria 5 sobre S e assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui, eu quero chamar a atenção porque isso é um ponto extremamente importante. Eu tenho aqui uma equação na qual quero saber quem é y de S, né? Ou seja, eu acabei de fazer aquilo lá no primeiro quadrinho que eu disse, estou transformando o espaço. Acabei de usar a transformada integral para transformar tudo que era em t foi para S. Então agora no espaço S eu quero ver se eu consigo resolver, né? E aí depois resolvido, se for mais simples, se der para resolver, aí sim voltar para o espaço t, que é o meu espaço usual. Então aqui eu tenho o seguinte, S quadrado vezes y maiúsculo de S, que é transformada, eu não tenho o que fazer, eu quero saber quem é y maiúsculo de S. Mas y0 e y' se anulam porque ambos são zero pelas condições iniciais. Então eu tenho S quadrado y de S mais 4y de S igual a 1 sobre S. Então aqui eu fico com uma equação não mais envolvendo derivadas, e sim uma equação algébrica para y de S. Eu consigo isolar y de S. E é aí que mora a grande facilidade das transformadas integrais. A gente consegue transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica. E aí uma equação algébrica é muito mais fácil de resolver. Então aqui é fácil isolar, a gente vai ter esse termo aqui como solução da equação algébrica. Então eu acabei de solucionar o problema. Eu sei quem é y, mas eu não sei quem é y no espaço usual. Eu sei quem é y no espaço transformado. Basta que eu volte, porque aquela parte de solucionar eu já solucionei. Eu preciso voltar para o espaço usual. Para que eu volte para o espaço usual, eu preciso aplicar a transformada inversa. Ou eu preciso olhar para y de S e verificar, olha, isso aqui são funções nas quais eu conheço e eu sei que a transformada de alguém leva nelas, então eu vou, só por esse fato, conseguir voltar. Deixa eu chamar a atenção de vocês uma coisa. Primeiro, se fosse, eu sei que tem 1 sobre S multiplicando 1 sobre S quadrado mais 4, mas se fosse só 1 sobre S, vocês saberiam qual era a inversa, seria 1. Se fosse só 1 sobre S quadrado mais 4, vocês também saberiam que era a inversa. Mas, infelizmente, tem uma multiplicação ali. O que a gente faz nesse caso, quando aparece uma multiplicação, tá, de duas funções racionais conhecidas? Tá, é muito natural a gente usar esse processo, aquilo que a gente chama de frações parciais. E fazendo aqui, expandindo para frações parciais, a gente chega que isso é 1/4. Esse 1/4 sai da onde, tá? Esse 1/4, infelizmente, só sai para frações parciais. Então a gente vai ter que fazer a conta, tá? Vai supor um A sobre S mais um B sobre S quadrado mais 4, vai fazer as contas e aí a gente vai, né, definitivamente descobrir quem é A e quem é B. E eu já adianto para vocês que um é 1/4, outro é menos 1/4. Mas tudo bem, eu só isolei aquele 1/4. Então aqui eu tenho isso, eu tenho 1/4 vezes, agora eu tenho uma subtração, poderia ser uma soma, mas eu tenho uma subtração e não mais um produto. Quando eu tenho essa subtração, pela linearidade da transformada integral, eu consigo diretamente descobrir quem é a inversa, porque eu sei separadamente quem seria a inversa de 1 sobre S, e eu sei separadamente quem seria a inversa de S sobre S quadrado mais 4. Tá? Então, o que seria a inversa de 1 sobre S? É 1. Quem seria a inversa de S sobre S quadrado mais 4? Cosseno de AT. Tudo bem? A gente até não fez a conta, mas a gente poderia fazer também. Tá? Então agora ficou muito mais simples, porque a minha solução já invertida é aquele 1/4 que eu não vou mexer, e entre parênteses vai estar separadamente as duas transformadas. Né? Então 1 menos cosseno de 2t. Tá? Se eu olhar para lá embaixo à esquerda, cosseno de AT, eu estou usando A igual a 2. Tá? E eu tenho como solução y de t igual a 1/4 sobre 1 menos cosseno de 2t, que é uma função bem conhecida, a gente pode simplesmente colocá-la na tela e repare que y em 0 é 0 e que y' em 0 também é 0, como vocês podem ver no desenho. Tudo bem? Legal, né? Então eu resolvi um problema de uma EDO por uma transformada, usando a teoria de transformadas integrais. Eu quero que fique claro aqui uma coisa. Nesse caso específico, é muito provável que vocês tendam a pensar que é mais difícil fazer por transformadas integrais. Porque, enfim, era um problema mais simples, a gente conseguiria, né, fazer aqui de outra maneira. Mas eu quero deixar bem claro que, tudo bem, pode ser que seja mais difícil por transformadas integrais, mas quando a gente for para EDP, muito provavelmente vocês vão achar o contrário, vocês vão achar que é mais fácil resolver por transformadas integrais. E é isso que eu quero provar a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Para EDP, como é que funciona? Então eu vou colocar aqui uma velha conhecida de vocês, tá? Uma equação do calor. Tá aí a equação do calor. Vou colocar condições de contorno e condição inicial, tá? Ou seja, para a condição de contorno entre 0 e 1 no espaço, tá?
tanto em 0 quanto em 1 no espaço vai ser 0, mas quando t for 0, ou seja, a condição inicial, eu vou ter uma função que vai ser 3 seno de 2πx. Tudo bem? Reparem que t é maior ou igual que 0. Isso nos dá a condição de aplicar a transformada de Laplace. Claro, em t, não em x. Então o que acontece aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer? Quem é u de xt? A gente pode resolver, como a gente já sabe resolver, usando separação de variáveis e vai chegar num somatório e aquele somatório vai resolver o problema. Mas, especificamente agora, a gente tem uma ferramenta bem poderosa. Essa ferramenta bem poderosa vai nos auxiliar a resolver o CDP, tá? Então repare que para que eu aplique a condição aqui, ou melhor, para que eu aplique a transformada aqui de Laplace, a condição é pura e simplesmente ter uma condição inicial e que a derivada em relação à transformada que eu vou aplicar, no caso vai ser em t, pode ser aplicada porque t é maior que 0. Então t, né, varia aqui de 0 em diante, e mais do que isso, eu tenho que ter uma condição inicial. Como a derivada em t é de ordem 1, eu preciso de uma condição inicial. Se fosse de ordem 2, eu precisaria de 2 e assim por diante, tá? Mas não é de ordem 1. Podemos aplicar a transformada de Laplace em t? Claro que sim. Vamos lá. Quando eu aplico no primeiro termo, repare que eu vou aplicar a transformada em t. Então, eu quero ficar claro uma coisa. Eu vou mudar a variável t. T vai ser s. Mas e x? X eu não vou mudar. X vai ser x. Então eu vou transformar o problema que é u de xt para um problema que é u de xs. Eu quero que fique claro isso agora. Então, aplicando, eu vou chegar nessa condição. Repare que aqui mudou o quê? O u virou o maiúsculo, porque é transformado, tudo bem? E aquele u minúsculo continua minúsculo porque é a condição inicial. Ficou u de x em 0. O que era a transformada de Laplace? É sempre s vezes a função, tá? E aí o n depende da ordem, como é ordem 1 é s na 1, tá? Vezes a função, menos a condição inicial. Se fosse ordem 2, teria outra condição inicial, e depois assim por diante, tá? Então aqui eu tenho uma nova função a ser descoberta, é u de xs, tá? E a condição u minúsculo de x em 0 eu tenho dada por 3 seno de 2πx, tá? Então colocando ali 3 seno de 2πx, eu tenho isso, tudo bem? Quando eu transformar a parte em x, né, ou de ordem 2 em x, eu tenho que tomar um cuidado, porque, bom, se eu estou transformando em t, em teoria não é para mudar o que está em x, então eu vou aplicar a transformada de Laplace. Repare que na de cima eu nem apliquei, eu fui direto, tá? Já coloquei a anotação certa. Aqui eu estou dizendo derivada parcial de ordem 2 em x vezes u de xt é a função que eu estou transformando, tanto é que ela está dentro das chaves no lado esquerdo. Só que a derivação parcial em relação a x, ela é inútil dentro do integrando porque o integrando é em t. Então eu posso, muito bem, tirar para fora. Quando eu faço isso, o que sobra dentro da integral é simplesmente o núcleo vezes u. Então é a transformada de u. Então isso é a derivada segunda em relação a x vezes a transformada de u. Eu não mexo, tá? Então eu transformei uma u de x e t para uma u de x e s, ou seja, eu troquei de t para s, e a derivação de ordem x, que é a variável que não é da transformada, ela não muda, ela fica ali, tá bom? Então nós temos aqui a seguinte situação, tem um lado, tem o outro, e eu basta agora igualar os dois lados, tá? E eu vou ter uma equação diferencial ordinária agora, e não mais parcial, porque a derivação vai envolver com relação a apenas uma variável, e não a duas. Antes envolvia derivações parciais com relação a x e t, agora só com relação a x. Então ela virou uma EDO, tudo bem? E se eu reescrever ela direitinho, eu vou me dar conta que ela é uma EDO de ordem 2, tá? E no caso específico aqui, não homogênea. Ela é heterogênea porque existe uma função, naquele caso ali é o menos 3 seno de 2πx, tá? Que, enfim, vai ter que fazer ou resolver de outra maneira isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, quando a gente tem uma EDO heterogênea, para resolver, o que a gente faz? A gente faz a solução geral, depois mais a solução particular, ou a solução da parte homogênea, vamos dizer assim, né? É igual, ou melhor, somada com a solução particular, me dá a solução geral. Então o que eu vou fazer? Eu vou solucionar a parte homogênea, tá? Poderia usar senos e cossenos hiperbólicos, vou usar aqui exponencial, só para fazer diferente um pouco, mas vamos lá. Eu faço isso, eu tenho a solução homogênea, tá? Vezes aquelas constantes C1 e C2, e na raiz de S e depois e na menos raiz de S, vezes x, claro, porque eu estou derivando em x. Isso é a solução homogênea. Mais a solução particular, que eu já vou colocá-la aqui uma vez descoberta. Como é que eu faço solução particular? Nesse caso, seno pode ser por coeficiente a determinar. Tudo bem? Pode fazer a vezes seno de x, no caso seno de 2πx, né? Mais b cosseno de 2πx e assim por diante, jogar dentro da equação, fazer aquele método dos coeficientes a determinar, você vai chegar nessa parte, tá? Então essa é a minha solução, u de xs, tá bom? Agora o que eu tenho que fazer, tendo a solução no espaço transformado, é simplesmente descobrir de fato quem ela é usando
as condições que eu tenho. As condições que eu tenho são I em x igual a 0 e x igual a 1, tá? Que aplicados no transformado, não vou mudar nada, vão ficar U de 0S, U de 1S, e ambas são nulas. Quando a gente aplica, a gente vai ter aqui no primeiro caso C1 mais C2, dando 0, ou seja, C1 igual a menos C2. E aqui na segunda também vai dar 0, e quando a gente vê isso, a gente vê que é impossível, porque vai ser C2, vai ter que dar a soma de E na raiz de S, mais a soma de E na menos a raiz de S igual a 0. Tá? Então isso não tem como, então logo C1 e C2 tem que ser ambas nulas. C1 e C2 sendo ambas nulas, o meu problema fica muito mais simples. Eu vou ter como solução mesmo aquela solução lá, que é a solução final, vamos dizer assim, já usadas as condições tanto de contorno iniciais. Então essa aqui é a minha solução do meu problema. Repare que essa solução é uma solução de S e de X, não tem T aqui. Tudo bem? Eu preciso voltar. Tudo bem? Eu preciso fazer a volta desse problema. Tá? Então já sei a solução, eu preciso fazer a transformada inversa disso, para daí sim voltar para uma solução que é o de X e T. Tudo bem? Então essa transformada do lado esquerdo é a solução que eu quero descobrir. E aqui do lado direito eu tenho que lembrar, tá, que a transformada, tá, de 1 sobre S mais A é igual a E na menos AT. Repare que a segunda, ali onde tem o seno, não tem S. Então o seno de 2πx é como se fosse uma constante em relação a S. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar de verdade com aquele outro pedaço. Tudo bem? Aquele outro pedaço sim vai me dar. Então eu tenho ali, por exemplo, o 3 pode ir junto com o seno, tá? E o S mais alguma coisa, né? Nesse caso o A aqui vai ser 4π ao quadrado. Então aqui fechou. Eu tenho 3 vezes seno. Não posso esquecer que essa transformada inversa me levou a E na menos 4π quadrado T. Tudo bem? O que antes era para ser E na menos AT, eu só troquei o A por 4π quadrado. Então essa é a solução final. Repare-se que agora sim a solução final é expressa apenas em x e em t, que é tudo que eu queria, né? Então, além de transformar, obter um espaço transformado, resolver no espaço transformado, agora sim eu terminei, que eu inverti e voltei para o espaço usual. Então essa é a minha solução, a solução do meu problema. Fechou? Então essa solução aqui é a solução que eu até posso expressar, eu vou expressar ela para dar uma ideia. Então expressa aqui em U com relação a x, né? De 0 a 1, eu vou ter como solução inicial mais ou menos isso, né, para t igual a 0, né, e depois se eu quiser aplicar para mais valores de t, para t crescendo, eu vou ter que ter uma perspectiva 3D aqui, e essa perspectiva 3D vai me dar a solução final, tudo bem? Então colocando aqui, e colocando para valores de t maiores, tá, do que 0, perdão, esse t, ou melhor, essa função, essa onda vai diminuindo, diminuindo, até ficar cada vez menor. Então repare que o E na menos E3, perdão, vezes E na menos 4π quadrado t funciona como uma amplitude da onda seno, tudo bem? Então ele vai diminuindo, tá? Por quê? Porque é uma amplitude que depende de exponencial negativa. Então ela tende com o valor que o tempo aumenta, né, com o t aumentando, a diminuir. Então essa é a cara da minha solução, que eu usei transformadas integrais para resolver. Tudo bem? Agora vamos para as transformadas de Fourier. Como é que eu faço com a transformada de Fourier? Qual é a ideia, professor? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, pessoal, a transformada de Fourier é a mesma coisa. O processo é igual, o processo é o mesmo, tá? A diferença é que a transformada de Fourier tem uma definição um pouco diferente. Mas vamos lá. A gente já viu que a transformada de Fourier é definida dessa maneira. Se eu quero transformar de x para cá, é isso. E que a sua inversa é definida dessa maneira. Muda aqui só um sinalzinho no núcleo, tá? Então a gente já sabe isso, a gente viu em outra aula. Agora a gente vai usar, de fato, isso para resolver problemas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, se eu tenho um exemplo aqui, como sendo f de x, tá? 1 para módulo de x menor ou igual que 1 e 0 para módulo de x maior que 1, o que seria, por exemplo, a transformada de Fourier dessa f de x? Lembrando que a transformada de Fourier não vai de 0 a infinito e sim de menos infinito a infinito. Então eu vou colocar lá, pela definição, 1 vezes o núcleo, e eu só vou ter que cuidar que, né, não precisa integrar de menos infinito a infinito, assim de menos 1 a 1, por exemplo. Então eu vou fazer esse exemplo aqui que é bem simples. Integral de exponencial é fácil. Vou aplicar ali nos valores, tá? Tudo bem? Agora onde tem ali um x eu troco, aplico e fico com essa situação aqui, tá? E na menos ik menos e na ik dividido por menos ik, claro, vezes ainda aquele 1 sobre raiz de 2π. Fechou? Isso pode ser expresso como um seno, tá? E esse seno vai ser expresso simplesmente como 2, ali eu vou ter que botar um 2 lá em cima, tá, para multiplicar, e um k embaixo, e aí para poder cortar e assim por diante. Então seno de k sobre k vezes 2 sobre π na raiz é a solução
ou melhor, a transformada dessa f de x específica. Guardem isso que a gente ainda vai usar hoje, tudo bem? Então esse é só um exemplo de uma transformada de Fourier de uma função qualquer. Eu usei só essa espécie de degrau aí, essa função, tá? Bem simples de resolver, tá bom? Então, dado um exemplo, vamos lá. O que a gente pode fazer? Vamos direto para o que interessa. Vamos para as transformadas das derivadas, assim como a gente fez com Laplace. Tá? Então, eu quero estudar aqui em Fourier o que vem a ser a transformada das derivadas. Tá? Então, a transformada da derivada primeira, da derivada segunda, da derivada enésima e assim por diante. Aqui eu só vou ter que ter uma condição. Tá? F tem que ser continuamente diferenciável e F tem que tender a zero, tá? Ao módulo de x tender a zero. Podia ser x tender a mais ou menos infinito, preferi colocar o módulo ali. Então, em outras palavras, quando tender a infinito, essa função tem que cair. Até que, na verdade, isso aqui é bem simples. Isso aqui é a condição, inclusive, para que exista a transformada de Fourier. Né? Do contrário, não teria como calcular a integração, porque ela divergiria. Então, ela tem que tender a zero nas pontas, né? Onde a ponta é tendência a mais ou menos infinito. Tudo bem? Então, se a gente faz isso, né, a gente sabe a definição que transformada de f é isso. Por definição, a gente já sabe isso, e essa é uma definição que vai de x para cá. O que aconteceria se eu aplicasse para a primeira derivada ao invés da função? Bom, eu vou para a definição, vou fazer tudo que eu fazia antes, só que ao invés de colocar f, eu vou colocar f'. Fazendo isso, eu posso fazer de novo o mesmo processo, tá? Uma integração por partes, definindo u e dv dessa maneira, tá? Obviamente du e v serão esses, e a gente consegue substituir para chegar nesse ponto. Agora repare uma coisa, tá? Por mais difícil que possa parecer aqui, eu preciso lembrar uma coisa. A parte da integral do lado direito vai ser relativamente fácil de fazer, tá? Porque a integração é em x, então aquele ik vai sair. O que pode me preocupar é o que está do lado esquerdo aqui. Mas, vamos lá. O que acontece aqui? Como da definição ou da suposição de que f tende a zero ao módulo de x ir para infinito, repare que eu vou ter que aplicar em mais ou menos infinito. Então isso vai tender a zero, não precisa me preocupar. Tudo bem? O que sobra de verdade é aquele ik que sai, vezes 1 sobre 2 sobre raiz de 2π, tá? Vezes uma integral de menos infinito, tá? A infinito de n a menos ikx f de x dx, que é a definição da transformada de Fourier. Então repare que é ik vezes a definição. Então nada mais ou menos do que ik vezes a transformada de Fourier. Então a derivada, ou melhor, a transformada da derivada é ik vezes a própria transformada da função. O que me leva a fazer contas para todas as demais e chegar na conclusão que vai ser ik ao quadrado, porque se eu repetir o processo com a integração por partes eu vou chegar nisso, e depois para a enésima vai ser ik na n. Podem fazer as contas, eu deixo como exercício, tá bom? É bem simples mesmo. Então, fazendo isso, agora eu já sei, tá? A transformada de Fourier das derivadas. E sabendo a transformada de Fourier das derivadas, tá? Eu vou poder, né, espero eu que consiga, aplicar isso, tá? Simplesmente a equações diferenciais parciais. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer aqui alguns exemplos. Então, exemplo de uma EDO primeiro, uma EDO mais simples. Aqui eu vou colocar uma EDO não homogênea, que vocês vão ficar bravos comigo, vai dar mais conta, mas não tem problema nenhum. Até é bom fazer um caso mais específico, tá? Bom, essa aula está ficando longa, né? Mas faz parte. Vamos lá, é bastante coisa mesmo. Eu tenho aqui que 9u menos derivada segunda em x igual a f de x é uma EDO de ordem 2, tá? Vamos supor que ela seja definida de menos infinito a infinito para x, tá? E eu quero aqui descobrir quem é u. Então eu já vou colocar da definição, transformada de Fourier, de u é u de k, tá? Não tem problema nenhum. Claro, o 9 está ali, não tem o que fazer. E usando a definição da transformada de ordem 2, isso vai ser ik ao quadrado vezes u de k, tá? Só troquei f por u, mas é a mesma coisa. Claro, falta ainda transformar f de x, que vai virar f de k, tá? Eu vou poder agora, ik quadrado vai ficar só k quadrado, tá? Só que vai trocar um sinal, por causa do i quadrado ser menos 1, né? Eu vou ficar com essa definição aqui de u de k e f de k não tem o que fazer. O máximo que eu posso fazer aqui, e é o máximo mesmo, é isolar u de k, que é quem eu quero descobrir, que vai ser f de k sobre k quadrado mais 9, tá? Bom, o que acontece nesse caso em específico? F de k pode ser expresso como f de k vezes 1 sobre k quadrado mais 9. Muito provavelmente não, com certeza, perdão, a gente sabe, tá, de alguma tabela quem é 1 sobre k quadrado mais 9, né, a inversa dela, tá? Só que a gente não sabe quem é f. Consequentemente, se a gente não sabe f de x, a gente não sabe também f de k. Então, vou ter que deixar isolado. Lembrando que a transformada de Fourier, se vocês aplicarem a definição de da transformada de Fourier inversa de 1 sobre k quadrado mais a quadrado, vocês chegarão, tá, exatamente 1 sobre a raiz de π sobre 2
vezes e na menos a módulo de x. Tá? Essa conta é relativamente, não vou dizer que é tão simples, tá? Eu já fiz essa conta várias vezes, mas podem fazer pela definição da inversa, vamos chegar nisso. Então seria muito bom se eu soubesse isso. Para que eu saiba chegar ou sair disso, né, eu vou ter que aplicar o teorema da convolução, tá? Porque eu não sei quem é f. Então vamos lá, o teorema da convolução diz o seguinte. O teorema da convolução diz: se f de k é transformado de f de x, se g de k é transformado de g de x, nós temos que, no momento em que eu enxergar um espaço transformado como um produto de duas funções, repare, que era exatamente o que eu tinha no exemplo anterior, eu tinha f de k vezes uma que eu conhecia, que agora pode ser essa g, tanto faz. Então o teorema da convolução diz que a convolução, ou melhor, a inversa, perdão, de f maiúsculo vezes g maiúsculo é a convolução das duas funções. Só que a convolução, representada por um asterisco, não é bem multiplicar. Convolução é uma integração. Tá? É um pouquinho mais difícil de entender. Provavelmente vocês nunca viram esse teorema, mas eu estou colocando para vocês aqui agora. Tá? Fica como um plus aqui. Não era para dar isso, mas eu vou dar. Então o que acontece? A convolução é o seguinte, essa é a definição de convolução. Então vamos supor que eu tenha chegado no exemplo anterior, em que eu não saiba quem é f de k, mas eu saiba quem é g de k. Então, por mais que eu não saiba quem é f de k, eu posso indicar, tá? Indicar, não é pronto, eu posso indicar quem vai ser a solução. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente faz o teorema da convolução? A gente parte da definição. Olha, aplicar simplesmente a definição da convolução de f com g é simplesmente colocar a convolução que está em vermelho lá dentro, tá? Só coloquei a convolução dentro da definição de transformada de Fourier, tá? Aqui eu vou só multiplicar, vou fazer algumas modificações algébricas, tá? Vou inserir aquele e na menos ik, outra ikxi vezes e na ikxi, como se fosse 1, né? A multiplicação dos dois que eu inseri dá 1. Vou trocar a ordem e vou chegar exatamente na definição da transformada de uma, tá? Vezes exatamente o que? A definição da transformada de outra, só que essa outra é na variável nova e a variável não é só x, a variável nova é x menos xi. Então, por isso, isso fica a definição da outra. Então, é assim que a gente demonstra o teorema da convolução, tá? Então, o que acontece? O teorema da convolução vale e é extremamente útil para alguns casos. Vamos supor que eu não saiba, eu vou ter que indicar, tudo bem? Exemplo anterior, eu cheguei que u de k é igual a f de k, que eu não conheço, mas a g de k eu conheço, é 1 sobre k quadrado mais 9. Então, é um produto de duas e eu sei a inversa de uma dessas duas, tá? Então, essa aqui é minha g de k. O que eu posso dizer da u de x, que é o que me interessa mesmo, não tinha resolvido ainda, eu posso dizer que isso é a inversa do produto de duas funções e isso é, por definição, a convolução dessas duas. O que a gente faz? A convolução é simplesmente deixar indicada aquela integral, tá bom? Só que uma delas eu conheço a g. Conheço a g de k e conheço, consequentemente, a g de x. Ali está representado por g de xi, mas tanto faz. Então aqui nós vamos colocar simplesmente a definição. Ao invés de g, nós vamos colocar g de xi. Só repare que eu posso trocar a variável x menos xi que está para f e xi que está para g, eu posso trocar, tá? Porque essa é comutativo pelo teorema da convolução. E eu posso deixar assim, como está, né? Sendo g de xi menos, de x menos xi, perdão. Tá? E a f só de xi. Então essa é a solução que está representada por uma integral. Mas não tem problema nenhum. Agora eu posso só colocar quem é f ali e eu sei quem é o de x. Claro, vai depender da f, pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil integrar. Isso eu não sei porque eu não sei quem é f. Tudo bem? Então essa é a ideia da utilidade do teorema da convolução. Fechou? Tudo bem? Então aqui eu só estou fazendo algumas continhas ali, tirei a raiz de 2π de π sobre 2 para fora, aquele 1/3 e assim por diante, para ficar com uma coisa um pouquinho mais bonitinha. Fechou? Agora vamos para EDP, que é o que interessa. Vamos para EDP e vamos fazer um exemplo de EDP. Vamos supor que eu tenha esse problema de EDP aqui, sendo a equação, de novo, do calor, como por exemplo. Tá? Pode ser da onda, pode ser de Laplace, tanto faz. Né? Eu só tenho que reconhecer, para que eu possa aplicar o Laplace ou Fourier, eu tenho que reconhecer que t tem que ser maior que zero e x tem que estar entre menos infinito e infinito. Tá? Então, esse problema aqui representa exatamente o quê? Vamos supor que ele representa um problema de calor numa barra, que é o de xt, a gente já resolveu isso nessa disciplina, onde na horizontal a gente enxerga o eixo x, só que em ambas as pontas não tem limitação. Então, na verdade, é como se esse eixo x fosse infinito e essa barra, por conseguinte, fosse uma barra infinita, ou seja, as pontas tendem a todo domínio. E se as pontas tendem a todo domínio, a gente vai ter que entender qual é o comportamento dessa equação do calor para todo esse domínio. Tá?
Então vamos lá, temos a DP, temos algumas condições, temos que a condição inicial é F e assim por diante. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a transformada de Fourier, tá, na CDP, e eu vou aplicar a transformada de Fourier porque a variável x está entre menos infinito a infinito. Então eu vou transformar de x para k. Nesse caso específico, eu vou transformar de x para alfa. Só para não confundir com o k, que é aquela constante da equação ali do calor que está ali representado. Então eu vou fazer a transformada de x para alfa. Repare que na definição ficou com o núcleo e na menos i alfa x ao invés de e na menos i kx. Tá? Então preciso chamar a atenção disso. Dito isso, ou feito isso, tá? A gente vai usar a definição e vai simplesmente transformar tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. O primeiro termo, por definição, transformando o x vira alfa e vai ficar menos k. Repare que aquele k ali já estava. Então vai ficar menos alfa quadrado, tá? Que é a variável transformada pela definição da transformada de Fourier da derivada de ordem 2. Tá? Essa aqui tem que tomar um cuidado, é a única que eu aplico a definição e ponto final. A de baixo, eu não preciso mudar nada. Vai ficar o quê? Vai ficar a transformada derivada em t, porque a transformação é em x, não em t. Então não muda nada, fica ali a transformada vezes aplicada na derivação em t. Tá? E uma é igual a outra, logo nós temos essa equação diferencial agora ordinária. É uma equação diferencial ordinária, é uma DO em t, relativamente muito simples de resolver. Tudo bem? Então o que acontece? Vamos só reordenar aqui e vamos colocar aqui, olha, isso aqui eu sei resolver. Isso aqui quem é? Por solução, aqui, uma coisa bem simples de entender, isso é u de alfa t vezes uma constante, igual a uma constante, vezes e na menos k alfa quadrado t. Tudo bem? Eu declaro aquela constante, eu não sei quem é, eu só vou descobrir com a condição. Tudo bem? Então foi muito. Repare que é uma EDP, repare que é uma equação do calor, repare que tem algumas situações aqui, e repare que isso foi tão rápido de resolver. Claro, não terminei ainda porque eu não inverti, mas no espaço transformado isso foi muito simples de resolver, porque eu transformei o EDP em uma DOA. E é isso que acontece quando a gente aplica transformadas integrais em EDPs, tá bom? Então aqui eu acabei de conseguir resolver este pedacinho aqui, tá? Falta descobrir quem é C, mas nesse caso não vai ser difícil, tá? Então eu vou supor uma F aqui. Vou supor que essa F aqui é aquele pedaço de onda quadrada, aquele pedaço de função degrau que eu tinha antes, tá? Justamente vou escolher esse que eu já tinha antes, porque eu sei a transformada dele. A gente viu mais cedo que a transformada desse pedaço é 2 sobre π na raiz vezes seno de alfa sobre alfa. Lá a gente estava usando K, então era seno de K sobre K. Mas, enfim, estou usando alfa agora, vai virar alfa. Tudo bem? Então aqui ficou fácil de entender que quando a gente aplicar, né, a transformada em u transformada de Fourier em f de x é a mesma coisa que a transformada de u de x e zero, porque elas são iguais ali da condição inicial. Então eu acabei de conseguir a condição inicial do meu problema. Então eu tenho u de alfa em zero. E eu vou usar essa u de alfa em zero no meu problema. Então, em outras palavras, eu tenho um problema composto de uma EDO de ordem 1 em t, solução geral encontrada e uma condição inicial, que é tudo que está do lado direito. E aí eu aplico simplesmente a condição inicial e tenho que aquela C vai ser simplesmente a minha condição inicial, ou seja, vai aparecer um 2 sobre π na raiz, vezes seno de alfa sobre alfa, vezes exponencial de menos k alfa quadrado t. Então, repare que eu tenho uma função só de alfa e só de t, porque k é uma constante nesse caso, é a constante da equação do calor, que estava lá desde o começo. Então, repare, tem uma EDP, que virou uma EDO, tem uma condição inicial, já usei, já apliquei, já transformei, já resolvi. A única coisa que falta agora é eu inverter o problema. Tudo bem? Para inverter o problema, eu vou usar a definição. Então, a definição de inversa é a mesma, só que agora é uma f de alfa e não de k, né? Mas não muda nada, a definição é a mesma, e eu vou sair de alfa e vou voltar para x. Tudo bem? Bom, quando eu faço isso, usando a definição, tá? Eu vou colocar ali u de alfa t dentro daquela integral, tá? E vou simplesmente vou fazer umas contas e vou chegar na minha solução final. Talvez eu não chegue numa solução muito explícita, mas eu vou chegar com certeza em uma representação para a minha solução. Tudo bem? Então aqui tem muita constante que pode sair para fora, eu tenho 2 sobre π, então quando eu cortar isso aqui, ó, esse 2 sobre π, saindo para fora, o raiz de 2 que está em cima e embaixo se cancelam, vai ficar só 1 em cima, embaixo vai ficar a raiz de π vezes a raiz de π, vai ficar só π, então vai ficar 1 sobre π, vezes a integral de menos infinito a infinito de seno de alfa sobre alfa, vezes aquela exponencial, vezes aquela segunda exponencial, integração em d alfa. E a integração tem que ser em d alfa porque a minha resposta é em x e t.
Então só pode ter x e t. Claro, vai ter que integrar isso. Até daria para eu fazer aqui alguma modificação algébrica para melhorar, mas eu acho que não vai ser assim tão simples de sair da integral. Então eu vou deixar assim, isolado como solução final. Ou seja, a minha solução final de u de x e t é representada justamente por isso. Repare, novamente eu vou insistir, que isso é uma função de x e uma função de t. Tudo bem? E aí, por fim, né, se eu fizer algumas simulações, computações, dados computacionais, se eu colocar aqui para t igual a zero, eu já tenho a solução, que é esse degrau ao quadrado, mas para t aumentando, para t maior do que zero, isso tem que decair, tudo bem? E aí, em todo o espaço, tá, ou seja, de menos infinito a infinito, eu vou ter soluções similares a esses pedaços que vão decaindo com o tempo. Ou seja, quando t cresce, eles vão decaindo na medida que t cresce. Então essa é a minha solução de uma EDP do calor, tá, em que eu usei a transformada de Fourier para resolver esse problema, e é assim que a gente faz sempre com transformada de Fourier ou transformada de Laplace, como eu vi no exemplo anterior. Beleza? A aula ficou um pouco grande, mas a ideia era essa, eu tinha que falar das duas transformadas para que a gente conseguisse, né, ter uma ideia mais ou menos geral daquilo que está acontecendo tanto com transformada de Fourier quanto transformada de Laplace, mas é isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Então tá, até uma próxima.